Chegamos à lição de número 6 desta série a respeito de Abraão, Isaque e Jacó, que estamos estudando com as lições bíblicas adultos da CPAD deste segundo trimestre de 2026. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Ciro Sanches Iborde e, portanto, está começando a lição de número 6, o nascimento de Isaque. Vamos tratar do nascimento de Isaque, mas também sobre os desdobramentos disso, o que aconteceu depois, e na próxima aula nós já vamos falar, inclusive, acerca da prova de fé. Voltando a falar de Abraão ainda, mas já com ênfase para Isaque. Muito bem, então vamos abrir as nossas lições bíblicas. Você que tem as lições bíblicas aí à mão, a revista das lições bíblicas, vamos ler o texto áureo, dar início a esta aula tão importante, baseada na lição 6, e fica sempre aqui o meu convite para você, se desejar, curtir, compartilhar este vídeo, inscrever-se no nosso canal e também, claro, se desejar, tornar-se membro, apontando a câmera para o QR Code, e assim você terá benefícios. Muito bem, um deles é ter acesso a todo o nosso acervo de textos, inclusive esse roteiro que está aparecendo aqui, você vai ver que é um roteiro detalhado, pormenorizado. Em todas as aulas da Escola Dominical, nós apresentamos este roteiro. Texto áureo, Gênesis capítulo 18, versículo 14, um versículo que já enfocamos em aulas anteriores, mas agora ele é o texto áureo desta lição. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E a verdade prática diz-nos o seguinte: Deus é onipotente, isto é, ele tem todo o poder, e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. O texto bíblico, ou seja, a leitura bíblica em classe, a leitura que é do texto que vai ser exposto propriamente pelo professor da Escola Dominical, é Gênesis capítulo 21, versículos 1 a 7. Se bem que, como nós temos visto nas aulas anteriores, em todas as aulas nós tomamos, na verdade, uma porção maior de textos, porque nós queremos situar sempre o assunto dentro do contexto. Então, há alguns assuntos que não estão sendo enfocados diretamente na lição, mas que nós aqui na aula, nós sempre apresentamos para que o aluno tenha uma visão completa a respeito dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó e o seu legado. Muito bem, introduzindo então, nós sempre temos começado com uma recapitulação do assunto. Então é bom aqui nos situarmos. A recapitulação ela vai ser mais precisamente a respeito de Abraão e o relacionamento com os seus filhos, que agora ele, que já tem Ismael, passa a ter mais um filho, Isaque, e você vai ver quais foram os desdobramentos disso, que são mencionados lá em Gênesis, a partir do capítulo 21. Então veja, pouco tempo depois do estabelecimento de Ló e suas filhas nas montanhas a leste do Mar Morto, quem olha para o mapa, eu tenho sempre feito menção aqui desse mapa que diz respeito àquela região, que é justamente esse mapa aqui em 3D, que eu tenho recomendado para vocês, e que vocês podem adquirir esse mapa, é só a editora Chamada que tem esse mapa. Esse mapa vem de Israel, inclusive. Então você pode entrar em contato mediante o site loja.chamada.com.br e você vai poder, lá no site, adquirir este mapa. Veja como esse mapa é interessante, vou aproximar aqui para você ver. Olha aqui, ó. Aqui você tem, então, eu vou aproximar aqui o Mar Morto, para você ter uma ideia do que nós vamos tratar. Aqui está o Mar Morto, tá vendo? Então você lembra quando nós falamos da destruição de Sodoma e Gomorra,
que aqui ao sul do Mar Morto, você tem a cidade de Zoar. Então veja aqui, Zoar. Está bem pequenininho aqui, vou aproximar para ver se você consegue ver. Aqui, ó, Zoar. Né? Zoar aparece aqui. Ó. Então, Zoar, que fica ao sul do Mar Morto, foi para onde Ló pediu para ir para lá. Deus ia destruir também essa cidade, ela fazia parte das cidades das Campinas do Jordão, estava muito próxima, claro, às outras cidades, Sodoma, Gomorra e outras cidades aqui dessa região que foram destruídas, foram consumidas a fogo, mas Deus preservou Zoar, atendendo ao pedido de Ló. Porém, Ló não permanece ali, ele vai para as montanhas, que era para onde Deus queria que ele fosse mesmo. Aqui, por exemplo, onde você vê hoje a Jordânia, não é? Aqui tem umas montanhas de frente aqui, não é, para Zoar, na verdade a leste do Mar Morto e a leste também do Rio Jordão, só que aqui depois já, não é? Porque o Rio Jordão ele deságua no Mar Morto, então depois do Mar Morto, do lado de lá, a leste, você tem as montanhas para onde Ló e suas duas filhas migraram, não é? Eles foram para lá, eles tinham ido para Zoar num primeiro momento, mas depois diz o texto bíblico que com medo, temendo ali algo que pudesse lhes acontecer, eles acabaram por fim atendendo a ordem do Senhor, porque Deus tinha dito, foge lá para o monte, escapa-te por tua vida e foge lá para o monte, era para ir para as montanhas, para os lugares altos. Mas Deus até permitiu que ele ficasse um tempo em Zoar, também conhecida como Bela ou Belá, e depois ele vai para as montanhas. Bom, o que eu queria dizer mesmo é que pouco tempo depois do estabelecimento de Ló e suas duas filhas, eu não estou falando da mulher de Ló porque ela acabou convertida numa estátua de sal, visto que seu coração estava preso ainda à cidade de Sodoma. Mas logo depois desse estabelecimento de Ló e suas duas filhas lá nas montanhas, a leste do Mar Morto, logo após a fuga, não é, para Zoar, em meio à destruição de Sodoma e Gomorra, e das cidades também, outras cidades ali das Campinas do Jordão, conforme Gênesis capítulo 19, Abraão, ele acabou também deixando o lugar onde ele estava, lá em Hebrom, que naquele momento ele estava mais precisamente num lugar que era chamado de Carvalhais de Manre, ou um bosque de carvalhos de Manre, e ele então deixa também aquele lugar, desce lá para o extremo sul do Negueb, segundo a Bíblia, ele habitou entre Cádiz e Sur, na cidade que seria chamada, posteriormente nós vamos ver, de Berseba. Então, de toda a terra de Israel, Berseba era a cidade mais ao sul. Então, quando você olha aqui para o nosso mapa, mais uma vez, deixa eu mostrar aqui para você, você vai ver que Abraão ele sai aqui, ó, de Hebrom, onde ele estava, Hebrom, e desce aqui, ó, e chega no lugar que depois, até hoje ainda é chamado ali de Berseba, né? Berseba. Esse é um mapa 3D, mas eu tenho recomendado para você também o pequeno atlas bíblico de Tim Dowling, da CPAD. Se você verificar aqui também, logo nas primeiras páginas, a partir da página 18, você já tem as viagens de Abraão, tá vendo? Você tem a história de Ló, e aí você vê esses lugares de uma maneira muito detalhada, inclusive na página 28 ou 27, você tem Zoar aqui, ó, tá vendo? Zoar aqui ao sul, você já não vê mais Sodoma e Gomorra porque elas foram destruídas. Então, mas Zoar aqui está, e ao norte aqui, ó, o lugar que é chamado de Moabe, foi justamente para onde Ló e suas filhas migraram. Eles ficaram por lá, logo depois da destruição de Sodoma e Gomorra. E Abraão ele vai para o lugar que posteriormente se chamou Berseba, o deserto de Berseba também, não é? Então aqui nesse mapa também aparece, se você olhar aqui na página 28, 27, como eu falei, né? Você vai encontrar também Berseba, que está aqui nessa região aqui também, ó.
Mas se nós voltarmos um pouco mais aqui, ó, vamos voltar um pouco mais para a página 17. Aqui na página 17, você vai encontrar quando Abraão deixa que os carvalhais de Manre, olha aqui, ó. Aqui depois foi chamado Hebron, essa região, tá vendo? Hebron aqui, ó. Carvalhais de Manre, ele sai daqui e vem para Gerar, tá vendo? E aqui você tem Berseba, porque toda essa área aqui, ó, depois veio a se chamar Berseba. Veja que está na mesma região onde está o que é hoje Gaza, tá vendo? A faixa de Gaza aqui, ó. Então, se você pega um mapa atual, se você olhar então no nosso mapa em 3D, vamos voltar para ele. Então, você vê aqui, ó, Gaza está aqui, ó. Olha onde está Gaza. A chamada faixa de Gaza. Então, do lado aqui, ó, Berseba, tá vendo? Beersheba. Então, aqui está, tá vendo? Então, todos esses lugares existem e a Bíblia é um livro maravilhoso porque tudo que é mencionado na Bíblia, inclusive as localizações geográficas, elas podem ser comprovadas porque as cidades estão todas lá. Algumas mudaram de nome, evidentemente, mas as cidades estão todas lá. Então veja, o que acontece? Voltando aqui agora para o nosso roteiro, fazendo uma citação de Beers, de toda a terra de Judá, Berseba era a cidade mais ao sul, como nós vimos. Na verdade, havia um ditado em Israel, de Dan a Berseba, o que significa da cidade mais ao norte à cidade mais ao sul. Foi ali que o Senhor finalmente deu a Abraão o filho da promessa, Isaque, quando ele já estava com 100 anos de idade. Abraão já estava com 100 anos, olha que milagre. Antes disso, esse patriarca enfrentaria algumas dificuldades de convivência com Abimeleque, rei de Gerar. Olha que interessante essa história que não está na lição, mas nós vamos explorar aqui rapidamente. Mas qual é o objeto da lição de hoje, então? Tendo feito a recapitulação, do que nós vamos tratar? O assunto é o nascimento de Isaque, mas não só o nascimento de Isaque, tem desdobramentos também. Então Abraão e Sara adotaram em Gerar, naquele lugar que depois seria chamado de Berseba, eles adotaram aquela velha tática, mal sucedida inclusive lá no Egito, de dizerem que eles eram apenas irmãos. Então o casal Abraão e Sara se apresentam como irmãos. Isso que está lá em Gênesis capítulo 20. A mesma tática, a mesma estratégia que foi usada no Egito, uma estratégia mal sucedida. Alguns eruditos, inclusive, consideram essa narrativa de Gênesis 20 uma duplicata de Gênesis 12, 10 em diante, sobre a base última de que um homem não pode repetir uma falta dessa espécie. Então eles acreditam que é uma repetição porque Abraão não cometeria o mesmo erro duas vezes. Pois é, eu discordo disso, inclusive citei aqui Kidner, que também discorda. Inclusive ele diz algo interessante, é mais fácil ser coerente em teoria do que sob o temor da morte. Então eu concordo plenamente, a Bíblia não tem sentido a Bíblia ter uma mesma menção lá do Egito e depois repetir, só que aplicando-se a um lugar diferente. Aí seria uma contradição. Então são dois episódios diferentes, com um mesmo comportamento, uma mesma estratégia. Claramente Abraão agiu sob o medo. E ele acreditava que lá com Faraó não funcionou e Deus teve de socorrê-lo, mas talvez ele pensasse, não, aqui vai funcionar. O Abimeleque, que possivelmente também é um título, não é? Porque depois aparece lá outro Abimeleque mais adiante nas tratativas com Isaque e fica claro que não era a mesma pessoa. Então, muito possivelmente, Abimeleque era um título, assim como Faraó e outros títulos que você vê ao longo da Bíblia. Não é um nome propriamente. Então, veja, Kidner diz algo interessante. É mais fácil ser coerente em teoria do que sob o temor da morte. Com o medo da morte, sob o temor da morte, Abraão acabou, mais uma vez, agindo de uma forma ali medrosa, covarde, não temeu a Deus, não teve assim aquela fé em Deus, de não, eu vou dizer a verdade. Ele preferiu mentir
ou omitir toda a verdade, porque em certo sentido até que Sara era irmã dele, mas é evidente que é uma mentira porque ele teve a intenção de mentir. Ela de fato era irmã dele, só que ao dizer que ela era irmã dele, ele omitiu que ela também era esposa dele. Eles eram filhos do mesmo pai, porém não eram apenas irmãos, como era o costume daquela época, que havia, claro, casamento entre as pessoas da mesma família, até para manter ali a herança familiar, etc. Então, é evidente que ali ele omitiu a verdade e acabou mentindo, não é? Ou faltando com a verdade. Bom, Deus mais uma vez impediu o rei de tocar Sara e livrou o seu amigo Abraão. Mais adiante você vê no capítulo 21 que Abraão estabelece inclusive um concerto, uma aliança de paz com Abimeleque, e ao celebrar esse acordo de paz, vamos assim dizer, Abraão, ele cava um poço, chamado Poço do Juramento, que em hebraico é justamente Beer Sheva. Então ele ali dá o nome para aquela região, que depois se tornaria uma cidade. Até hoje está lá a cidade de Berseba, em Canaã, a terra prometida, que é o nome verdadeiro, não é, daquele lugar, Canaã. As evidências arqueológicas nos dizem que Berseba não fora encontrada até bem depois do período Médio Bronze, sendo bem provável que Abraão e sua família não tivessem ocupado a área de forma permanente. Era um lugar de peregrinação, mas apenas como um local de peregrinação religiosa ou como uma espécie de acampamento para as migrações sazonais, diz Merrill. Ou seja, então não era um lugar fixo. Abraão gostava daquele lugar, mas era um lugar que ele usava como se fosse um quartel-general. A partir dali, ele ia para outros lugares, ele era um homem que migrava. E então, de uma parte para outra, então ele ali utilizou muito Berseba como um lugar de peregrinações, porque aliás toda aquela terra Deus tinha dado para Abraão e toda a sua descendência, a terra de Canaã, que na verdade vai do Egito atual, do Egito até o Iraque atuais, né? Essa é a terra prometida, que aliás Israel nunca ocupou e só vai ocupar toda essa terra prometida, já explicamos em outra aula, por ocasião do milênio. Mais tarde, então, o filho da promessa, Isaac e Ismael, Isaac já nascido, já crescido, e Ismael, eles acabaram ali provocando tanto ciúme entre Sara e a concubina de Abraão, Agar, que Abraão teve de mandar embora o seu próprio filho mais velho, juntamente com a sua mãe, Agar. Então, a lição de hoje trata propriamente de tudo isso, não somente o nascimento de Isaac, mas todo o desdobramento desse novo filho, agora o filho da promessa, e que vai haver uma rivalidade entre Isaac, o filho da promessa, e Ismael, que também era uma pessoa em que repousava ali também sobre ele uma promessa importante de Deus, mas não no que tange a linhagem da promessa, no que tange a salvação, e também no que tange o próprio destino, no que se refere propriamente ao destino de Israel. Então, Isaac é tanto filho da promessa no que diz respeito à salvação, porque Jesus, claro, ele é descendente de Abraão, mas mediante a linhagem de Isaac, de quem veio Jacó, que teve o nome mudado para Israel, ele é, claro, o pai dos 12 patriarcas, que deram origem às 12 tribos, e Jesus ele vem justamente da tribo de Judá. Então, ele vem da linhagem de Isaac, e não de Ismael. Mas Ismael também teve uma linhagem importante, a linhagem dos árabes, e que nós vamos tratar disso também, já falamos, aliás, em outra aula, e voltaremos a falar. Mas vamos aqui para os tópicos e pontos dessa lição. O primeiro tópico, veja, as consequências da impaciência de Sara. Sara foi impaciente, Abraão também foi impaciente, e Deus, apesar de tudo isso, ele agiu para o cumprimento das suas promessas, até porque já mencionamos em aulas anteriores
que a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, a aliança de Deus com Abraão, a chamada aliança abraâmica, é uma aliança unilateral, uma aliança incondicional. Então Deus, de qualquer maneira, ele cumpriria todas as promessas que fez Abraão, e ele vai cumprir, na verdade, de forma cabal no que tange a Israel, por ocasião do milênio. Mas já no plano espiritual, no plano salvífico, é evidente que Jesus já veio ao mundo como filho de Abraão, filho de Davi, e já conquistou para nós uma grande salvação ao morrer na cruz por toda a humanidade. Evidentemente, a obra redentora já foi realizada. Porém, Deus tem um plano para com Israel e que vai cumprir. Vai cumprir. Nós não somos adeptos da chamada teologia da substituição, que espiritualiza as promessas que Deus fez a Israel. Mas o primeiro ponto, veja o nascimento e o nome do filho da promessa. Após uma espera, então, de quase 25 anos, Isaac nasce. Acompanhamos Abraão cronologicamente dos seus 75 anos, a partir de Gênesis capítulo 12, até seu 100º aniversário, capítulo 21. Apesar de seus contratempos, atitudes insensatas e frustrações, diz Hamilton, ele jamais perdeu de vista a primeira promessa que havia recebido de Deus, que ele seria uma grande nação. O incrível, então, se tornara real com o nascimento de Isaac. Desdobrando aqui um pouco, eu coloquei aí um grande milagre. O termo filho da promessa diz respeito à aliança de Deus com Abraão e Sarai, cujos nomes foram mudados para Abraão, já estudamos, e Sara, como sinal desse pacto. Isaac, então, cujo nome significa ele ri ou riso, nasce quando seus pais estão muito avançados em idade. Algo realmente curioso, né? Que Deus, com seu grande senso de humor, ele deu esse nome para Isaac, justamente numa referência ao riso, não só de Abraão, mas também de Sara. E eles, com 100 e 90 anos, respectivamente, foram contemplados com essa bênção. E Abraão depois ainda foi pai de outros filhos. Para você ver que o milagre realmente foi muito grande, não é? Então, algo considerado impossível, mas Deus cumpriu a promessa. Humanamente falando, o riso, então, de Abraão e Sara é compreensível, embora revele também que mesmo depois de várias demonstrações sobrenaturais do Senhor do impossível, esse casal ainda não tinha fé suficiente para receber esse tremendo milagre. O nome de Isaac, esse filho da promessa, foi dado pelo próprio Deus, como eu mencionei, justamente quando Abraão riu. Abraão achou graça, que ele seria pai já naquela idade, a mulher dele era estéril. Quando ele ouviu essa promessa, ele achou graça, ele riu. E Deus, então, interveio ali, chamou a atenção de Abraão, posteriormente também de Sara. Tem um momento que nós estudamos, por que riu Sara? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Mas Deus ali deu nome para Isaac. E nós já estudamos e voltamos a enfatizar agora que nos tempos do Antigo Testamento, o nome de um filho era escolhido com muito cuidado. Não era apenas em razão de o nome ser bonito, ter uma boa sonoridade. Não. Os israelitas acreditavam piamente que o nome moldava a personalidade do filho e era responsável pelos eventos em sua vida. Um nome era mais do que apenas uma palavra para identificar uma pessoa. O conhecimento do nome de alguém fornecia informações sobre o seu comportamento ou caráter. Isaac significa riso, porque Sara se encheu de alegria com o nascimento de seu filho em tão avançada idade. Foi por intermédio dele que Deus decidiu cumprir o seu concerto com Abraão. De Isaac vieram a nação de Israel, o rei Davi e o mais importante, como nós mencionamos, o nascimento de Jesus, o Salvador do mundo. Vamos para o ponto 2, Ismael zomba de Isaac. Então veja, a lição de hoje não é apenas sobre o nascimento de Isaac, mas o que ocorre, mais precisamente, como desdobramento disso. Isaac nasce, começa a crescer, desenvolver-se e tem um irmão mais velho.
que é também filho de Abraão, mas com a escrava Agar. E na medida que Isaac vai crescendo, surge também uma rivalidade. O rapaz começa a zombar de Isaac por algum motivo, e já não havia uma boa convivência também entre Sara e Agar. Isso aí vai gerando uma grande dificuldade para Abraão. O que mais Abraão e Sara queriam era ter um filho, para selar sua união no Senhor. E mesmo que eles tenham recebido essa bênção quando já eram bastante idosos, né, já eram avançados em idade, sua alegria, claro, foi indizível. Entretanto, veja, o ser humano é imperfeito e sempre estará descontente com alguma coisa. Era o que eles mais queriam, ter um filho. Mas aí o filho nasce, começa a crescer, e aí começam a surgir as dificuldades. E a vida do ser humano é assim, nós temos que descansar no centro da vontade de Deus para não sermos pessoas descontentes. Se não tivermos cuidado, nós acabamos sendo pessoas descontentes. Almejamos ter uma casa, mas quando temos a casa, passa um tempo depois, já começamos a reclamar. Queremos ter um carro, aí quando o carro vem, esse carro não presta. E queremos um casamento, e depois de algum tempo já começamos a marido criticar excessivamente a mulher, e a mulher, o marido, não tem compreensão, não tem harmonia. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos que o crente tem que ser contente. O contentamento não vem daquilo que possuímos propriamente, mas vem da nossa certeza de que Deus está no controle de tudo. E no caso de Abraão e Sara, eles deveriam se conduzir dessa maneira. Mas o ser humano, se ele não tiver cuidado, ele acaba passando os pés pelas mãos. Porém, não podemos esquecer que a aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança inquebrantável, unilateral. Então, seja qual for a decisão de Abraão e Sara, Deus vai fazer com que tudo ocorra conforme o que ele deseja. E você percebe isso. Os anos passaram, Abraão e Sara, em vez de se alegrarem com o filho da promessa, começaram a se aborrecer por causa do comportamento de Ismael, o outro filho mais velho de Abraão, que zombava de Isaac, diz o texto. E conquanto Sara tivesse incentivado Abraão a deitar-se com a escrava Agar, veja, foi algo, como se menciona aí, foi algo que tem a ver com a impaciência de Sara. Apesar disso, ela não escondia uma mágoa que ela tinha do marido. Por quê? Porque ele aceitou essa proposta. Está implícito que ela queria da parte dele uma reação. Não, mulher, de jeito nenhum. Vamos esperar no Senhor. Eu vou deitar-me com outra mulher? Mas naquela época isso era tolerado por Deus, porque Abraão vinha também numa cultura pagã, e ali uma cultura que não temia Deus e que não seguia o ideal de Deus, porque Deus criou homem e mulher, Adão e Eva. Deus não criou várias Evas para um Adão. Deus criou uma Eva para um Adão. Mas, veja, Deus criou o homem perfeito, mas diz lá o texto de Eclesiastes que eles buscaram muitas invenções. Então Deus estava até tolerando essa questão. Tolerando, não é que ele aceitava, não é que ele aprovava. E mesmo com esse erro, essa impaciência de Sara e também do próprio Abraão, Deus confirmou a promessa. Porém, a convivência de Sara e Isaac com Agar e Ismael estava insustentável, impossível. E Abraão já não sabia mais o que fazer. O que é que ele poderia fazer? Aí veio o terceiro ponto. Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. Abraão, eu não aguento mais. Você, infelizmente, faltou fibra para você. Tudo bem, eu te incentivei a deitar-se com Agar, mas você poderia ter sido assim mais insistente em esperar no Senhor. Você não esperou e tal, e agora essa mulher aí, com seu filho, ficam zombando de mim. Eles já tinham fugido uma vez e Deus mandou Agar voltar com seu filho antes dele nascer, mas agora chegou um momento em que a situação estava insustentável. E você vai ver que Deus já sabia de tudo isso. Deus é presciente, Deus sabe de tudo. Então vamos desdobrar isso aqui. Letra A. O direito de primogenitura de Ismael e a fúria de Sara. Isso é interessante. Quando Sara diz que, olha, não vamos permitir que Ismael tenha direito à herança, ela disse isso por quê?
Porque ele, como primeiro filho, a rigor, pelo costume da época, ele era o detentor do direito à primogenitura. Então veja, ela explodiu, usando aqui a linguagem popular, e exigiu que seu marido expulsasse Agar e seu filho. Livre-se, citando aqui a NVT, a nova versão transformadora, livre-se da escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com o meu filho Isaque. Há uma tensão aqui, porque Isaque não era o filho mais velho de Abraão. Conforme o costume prevalecente naquele tempo, Ismael teria o direito da primogenitura da família, mas Deus queria que Isaque fosse o principal herdeiro de Abraão. Então veja, não era assim uma mera questão que Sara queria. Tudo isso aí você vê Deus no controle, evidentemente. Sara fez isso, mas sem saber ele estava fazendo exatamente, estava agindo de acordo com a própria vontade de Deus, porque o filho da promessa é Isaque, e não Ismael. Então, Isaque recebeu a bênção de seu pai e herdou a maior parte de seus bens. Agora, um outro pormenor, Abraão, ele teve que tomar uma difícil decisão. Ele não parecia ter um grande vínculo com o seu primeiro filho, a bem da verdade, visto que em anos passados, enquanto esse ainda estava na condição intrauterina, ou seja, no ventre da sua mãe Agar, Abraão não fez qualquer esforço para resgatar a gestante Agar que estava tentando voltar para o Egito, já que estava sendo ali, sofrendo ali um assédio moral da sua patroa, por assim dizer, ela quis ir embora com a criança no ventre. E ela só não morreu porque foi socorrida, nós vimos já, pelo anjo do Senhor, que ali era um anjo teofânico, ou seja, o próprio Deus falou com Agar. Agora o menino, depois de algum tempo de convivência com o pai, claro, se ele tiver que sair agora da presença do seu pai Abraão, ele vai sentir muito mais, caso sua mãe tenha de voltar à sua terra natal, o Egito. Mas de modo paradoxal, o mesmo Abraão, que entregou sua esposa a Faraó, ou seja, lá no Egito, depois entregou lá para Abimeleque, em Canaã, parecia não se preocupar muito com ela, parecia que dava a impressão que ele não estava tão preocupado assim com Sara. Só que quando ela falava, quando ela exigia alguma coisa, ele se mostrava incapaz de dizer-lhe não. Então quando ela bateu o pé e falou assim, Abraão, em outras palavras, ou Agar ou eu, você que sabe, eu não quero mais essa escrava aqui em casa. Aí é o que vai acontecer, nós vamos ver agora no tópico 2, Abraão tem que tomar uma atitude. Sara exige de Abraão que tome uma posição, tome uma atitude. Primeiro ponto aqui é mencionado o momento em que Isaque é desmamado. Toda essa turbulência em questão veio logo depois de um momento de muita alegria, quando Abraão e Sara deram um grande banquete a fim de celebrarem justamente esse desmame de Isaque. E a situação, logo depois disso, você percebe, ela estava insustentável, embora pudesse até aparentar que a família de Abraão vivia na mais perfeita harmonia. Talvez ninguém soubesse desse pedido de Sara que eu mencionei lá para o seu marido, um pedido aí do tipo, um ultimato, né? Ó, Abraão, ou ela ou eu, toma uma posição. Aí, só para fazer uma menção, para você entender, principalmente você que é professor de escola dominical e que quiser explicar para a classe o que é esse desmame, essa festa do desmame, que é mencionada somente nessa passagem aí em Gênesis capítulo 21, veja, naquela época uma criança era habitualmente desmamada no 3º ano, ou seja, quando a criança completava os seus 3 anos, ela era desmamada, uma festa era dada, não é? Para concluir esta que era chamada primeira fase da vida, porque a criança que sobrevivesse, não é, até os 3 anos, significava, isso aí já era uma indicação de que ela tinha uma boa saúde. Então, esse desmame, essa festa do desmame, deve ser vista diante do pano de fundo de alta taxa de mortalidade, diz Westermann, alta mortalidade infantil entre os povos primitivos. Ela foi celebrada porque a criança superou essa primeira fase, repito, especialmente perigosa da vida. Por que a convivência entre Sara e Agar se tornou insustentável? Para eles, a princípio, talvez era apenas um problema familiar, mas o Deus onisciente, diante do qual
passado, presente e futuro estão todos diante dele como se fosse um eterno presente. Ele via esse conflito, na verdade, entre essas mulheres de Abraão e seus filhos, como algo que resultaria, inevitavelmente, num grande conflito, conhecido hoje como conflito árabe-israelense, que é retratado com muita clareza na obra O que Devemos Pensar sobre Israel, cujo editor-geral é Randall Price, né? J. Randall Price. É uma obra magnífica que eu já tenho recomendado aqui no canal, vários artigos de autores de peso, muitos autores, e Randall Price é o editor-geral, e vale a pena você ler esta obra da editora Chamada. Eu sempre deixo aqui recomendado, tem o ícone aqui dos produtos que você pode adquirir, ou você pode adquirir diretamente no site da editora Chamada, que eu repito, é loja.chamada.com.br. Agora, voltando aqui para a questão, nenhuma decisão de Abraão mudaria, portanto, o que Deus havia determinado. Isso está de acordo com a aliança inquebrantável, incondicional, unilateral que Deus estabeleceu com Abraão. Ponto 2, a zombaria. Foi aí, né, que gerou toda essa confusão e que resultaria no despedimento de Agar e seu filho. Veja, e se ela não ocorresse? Alguém pode pensar, não, Deus está no controle, Deus estabeleceu tudo, o irmão disse que a aliança é unilateral, mas e se não houvesse essa zombaria? E se Sara e Agar agissem de maneira harmônica? Não, o plano não seria mudado? Não, tudo já estava estabelecido. Deus, que está no controle de tudo, ele sabe que em Isaac e Ismael haveria duas linhagens. Mais cedo ou mais tarde haveria essa separação, essa cisão. Então eu coloquei algumas perguntas apenas para fazer uma provocação. Se Isaac e Ismael tivessem um bom entrosamento, e se Sara e Agar vivesse de modo harmonioso, isso mudaria alguma coisa? Não. Isso mudaria o futuro dos descendentes de Isaac e Ismael? Não. De qualquer maneira, Abraão já era o pai de dois grandes povos, o povo israelita e o povo árabe. E o plano salvífico por meio de Jesus Cristo relacionava-se com o filho da promessa, isto é, Isaac, como eu já mencionei. Portanto, essa zombaria do menino Ismael e o aborrecimento de Sara ensejaram, na verdade, uma oportunidade de separação entre os dois povos, a qual mais cedo ou mais tarde, como eu falei, aconteceria. A mãe de Isaac, então, bateu o pé, por assim dizer, e exigiu de Abraão uma tomada de posição. Essa discórdia trivial, como parecia à primeira vista, provinha de uma ruptura fundamental que o tempo descerraria. E o Novo Testamento exporia como uma incompatibilidade entre o natural e o espiritual. Sara falou com mais verdade do que sabia, mas a sequência mostra quão diferente era o Espírito de Deus para com os que ela rejeitou, né? Fato que deve ser lembrado, diz Kidner, nas discussões sobre a sua vontade soberana. Em sua ira, Sara teve abertos os olhos para as verdadeiras cores e proporções do conflito. Em outras palavras, Sara estava agindo com fúria, querendo aquela separação, só que Deus queria exatamente isso. É como aquele caso lá da separação de Paulo e Barnabé, que muita gente fica falando que foi um erro, porque eles não deviam se separar, deveriam continuar juntos. E depois você percebe que Deus estava no controle de tudo. E Deus queria exatamente que houvesse aquelas duas comitivas, né? A comitiva de Paulo e a comitiva de Barnabé, porque, veja, o evangelho se expandiu de uma maneira tal, nós vamos inclusive estudar sobre isso no próximo trimestre das lições bíblicas. Nós vamos continuar aquele estudo sobre a igreja, né? Tivemos um estudo sobre a igreja em Jerusalém e agora nós vamos ter a parte da igreja entre os gentios, num estudo fascinante sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Então veja, em sua ira, Sara teve seus olhos abertos para o plano de Deus, talvez nem sabendo exatamente, inconsciente, mas ela ali acabou agindo de acordo com a vontade de Deus. Se fosse um caso meramente família, Abraão poderia dizer, não vou despedir Agar coisa nenhuma, pois não quero que ela e meu filho sofram. Contudo, ele precisaria tomar uma decisão em sintonia com a direção do Senhor. E aí
Ele foi justamente consultar a Deus. Nós vemos que ele ficou triste, ficou amargurado. É o ponto número 3 desse segundo tópico, a tristeza de Abraão. Ele fez o que todos devemos fazer quando estamos diante de um impasse. Ele consultou a Deus. Nossa vida tem que estar no centro da vontade do Senhor. Qual pai em sã consciência gostaria de ver seu filho andando errante pelo deserto, sujeito a todo tipo de perigo? Abraão não queria isso para Ismael, evidentemente. Esse patriarca estava angustiado, como eu falei, pois sabia que o menino e sua mãe, a concubina, mãe do seu filho, Agar, eles morreriam quando acabasse sua provisão, porque ele deu para eles ali um pão cozido na brasa, uma botija com água, aquilo acabaria rapidamente. Entretanto, ao falar com o Senhor, este lhe ordenou que desse ouvidos a Sara e despedisse Agar e Ismael. Então ele agiu de acordo com a vontade de Deus. Alguém pode dizer, não, Abraão foi um homem mau, desnaturado. Ele agiu de acordo com a vontade de Deus. Deus lhe garantiu que cuidaria dos dois, Agar e Ismael, e faria do menino uma grande nação. É o que está lá em Gênesis capítulo 21, versículos 12 e 13. Mas vamos para o tópico 3, porque aqui você tem a conclusão de tudo isso. O que aconteceu quando Abraão despede Agar e Ismael de uma maneira assim? Muita gente podia até argumentar, mas Abraão não poderia, ele tinha tantos homens, ele não poderia mandar uma comitiva para conduzir Agar até a sua terra natal? Não é? Humanamente falando, ele poderia fazer tudo isso. Mas lembremos de que ele agiu justamente de acordo com a orientação do Senhor, porque Sara, sem saber talvez, estava falando exatamente o que Deus queria que fosse feito. Por isso que Deus falou para Abraão, Abraão, faça exatamente o que a sua mulher está dizendo. Né? Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Tópico 3º. Primeiro ponto, Abraão despede Agar e Ismael, com a garantia de que Deus faria uma grande nação a partir de Ismael. Veja, tudo isso que eu estou aqui mencionando está no nosso estudo. Você percebe que nem tudo aqui eu me detenho para os pormenores, porque o objetivo é que você tenha esse material, se você for membro do canal. Quem não é membro está acompanhando aqui também, não estou negando conhecimento a ninguém, mas quem quiser ter mais e aprofundar-se e ter esse material à mão, para você poder estudá-lo e inclusive acompanhar as referências que eu coloco no final, torne-se membro do canal. É só você apontar a câmera para o QR Code e clicar em seguida no link que vai aparecer. Então veja, Abraão despede Agar com a garantia de que Deus faria uma nação a partir de Ismael. Abraão obedeceu, por assim dizer, a Sara e despediu Agar e seu filho. Esse patriarca tinha homens, como eu falei, a seu serviço, podia muito bem escoltar o menino e a mãe desse seu primeiro filho até o Egito, mas apenas lhe deu uma provisão provisória, mantimentos e uma vasilha cheia de água. Ainda que Abraão tivesse dito a Agar que estava agindo conforme a direção de Deus, ela realmente deve ter pensado, que homem sem coração, usou-me para dar-lhe um filho e agora nos despede dessa maneira. Agar realmente deve ter ficado muito magoada, não é? Com Abraão. Talvez ela que já tivera uma experiência com o Senhor, não é? Aliás, a primeira vez que a Bíblia menciona o anjo teofânico que nós estudamos foi naquele episódio com Agar, lá quando ela estava a caminho do Egito. Então ela que já tivera essa experiência com o Senhor, mesmo assim, tomada pelo rancor, acredito que ela não se lembrou. Ela devia estar muito magoada, não é? E acabou não se lembrando que Deus a socorreu, porque chega um momento que ela só espera a morte. Veja aqui, ó, ponto 2. Agar e Ismael no deserto de Berseba. Essa história, na verdade, conecta-se. Se você quiser estudar só sobre Agar e Ismael, aqui tem uma conexão com o capítulo 16, porque ali já foi o primeiro caso em que ela saiu andando errante também pelo deserto. Ali não se menciona errante, né? Porque me parece que nesse segundo caso ela acabou até se perdendo. No primeiro caso, não. Ela, claro,
poderia ter morrido se Deus não a socorresse. Mas ela parece que estava no caminho certo ali. Aqui no caso a Bíblia diz que ela sai andando errante. Ela se perdeu. Imagine uma pessoa no deserto naquela época, sem os recursos que nós temos hoje, né? Não tinha o chamado Google Maps, o GPS, né? Que nós até brincamos sobre ele nas primeiras aulas, que Abraão tinha o GPS porque ele andava na direção de Deus, né? O God's Positioning System. O GPS, no caso, é Global, né? Global Positioning System, GPS. Não havia esse tipo de recurso naquela época. Então ela acabou se perdendo. Agora, o que nós podemos aprender aqui com essa história? Essa história ela se conecta com Gênesis 16, em que todos os interessados tinham agido impulsivamente e foram chamados a conviver outros 14 anos. Ou mais, né? Porque Agar teve que voltar ali com seu filho, ele já estava aí com praticamente 16 anos nessa ocasião. Agora, com os 2 filhos nascidos e circuncidados, o tempo de Deus amadureceu. Chegou o tempo de Deus começar a cumprir o que ele prometeu, deu o filho para Abraão e começa toda uma construção aí já do chamado povo de Israel. Se Abraão falou alguma palavra de bênção ao despedir Sara, o texto bíblico não menciona. Aí citando agora Westermann, ele manda sua concubina com seu filho para o deserto de Berseba, para a região do sul do Negueb. No deserto, Agar se perde. Uma mulher sozinha com uma criança pequena. Criança pequena aí é força de expressão, porque já tinha mais ou menos uns 16 anos. Ali o Ismael. A água termina e ambos estão ameaçados de morrer de sede. E a cena então termina no choro da criança. Olha que interessante. E aí vem algo interessante, porque Agar, que tivera uma experiência com Deus, ela praticamente abandona o menino numa distância, diz a Bíblia, de um tiro de arco, que era cerca de 100 metros, para não vê-lo morrer. E ela fica esperando a morte dela e do menino também. Ou seja, a fé dela naquele momento era zero. Era zero. Mas o menino, o garoto de 16 anos, ele começa a orar e chorar. Ele chora, e nesse choro, claro, ele está falando com Deus. Então esse menino, praticamente um adolescente de 16 anos, né, menino entre aspas, já bem crescido para ser lançado por sua mãe, não é que ele foi lançado, ele foi ali arrastado, né, para debaixo daquele arbusto, para ela não vê-lo morrer, naquela distância de 100 metros. Deus, então, ele ouve o clamor com o choro do menino, o que aponta para uma ação sincera de Ismael na busca de um livramento da parte do Senhor. O ciúme de Sara fez com que Agar e Ismael, fazendo aqui mais uma citação, fosse expulso do acampamento de Abraão, de Esbirs, e peregrinassem no deserto de Berseba. Mas Deus não os negligenciou. Agar encontrou uma esposa para Ismael e ele se tornou o ancestral das nações árabes da atualidade. Ironicamente, o filho de Isaac, Esaú, veja, casou-se com uma filha de Ismael. Então ficou tudo em família, só que ao mesmo tempo famílias inimigas. Porque você percebe que israelitas e árabes, até hoje, né, você tem aí o conflito árabe-israelense que vai perdurar, inclusive, até o início do milênio. Só quando começar o milênio é que esses povos vão voltar a ser irmãos e amigos de fato. Hoje não. Hoje é necessário que haja esse conflito árabe-israelense e tem a ver também com o plano escatológico de Deus. Mas Deus está no controle de tudo. A aliança abraâmica é unilateral. E Isaac é o filho da promessa, não há dúvida. Nada poderá mudar isso. Aparentemente, Deus deixou Sara impor sua vontade, expulsando sua rival. Mas quem experimenta o milagre do resgate é a que foi expulsa. Olha que curioso. Ismael é o filho da serva, mas Deus ouviu o choro da criança morrendo de sede. Com a experiência de um resgate começa também a história do povo de Israel. Também nesse caso, quem faz essa experiência são os outcasts, diz Westermann, párias, rejeitados. A Bíblia só pode falar de Cristo como Redentor construindo em cima das experiências daqueles que na agonia da morte encontraram o Redentor.
Muito bem, então aí nós chegamos à conclusão de mais uma lição. Esta lição, então, ela inaugura esta minissérie sobre Isaac, ao mesmo tempo que não é que põe fim propriamente sobre a história de Abraão, porque na próxima lição ainda vamos falar daquela prova de fé, não é? Porém, o protagonismo agora é dividido entre Abraão e Isaac. Nós vamos estudar sobre uma prova de fé, a entrega de Isaac. Então a lição de hoje se conclui da seguinte forma. O autor diz: finalizamos esta lição afirmando que o Deus de Abraão é fiel. Suas palavras e promessas jamais podem falhar. Deus disse, não é? Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação e estendeu sua promessa à sua descendência e o fez. De Abraão veio Isaque e Jacó, dos quais descende o povo judeu. Vimos também que a tentativa de Abraão e Sara em tentar ajudar, entre aspas, dessa tentativa, Deus trouxe consequências. Por causa dessa tentativa, né? Consequências graves vieram. Todavia o Senhor é bom e agiu com graça e fidelidade para com a casa de Agar e seu filho Ismael. Claro que Deus está no controle e, evidentemente, falando do plano escatológico, Deus sabia que haveria esses dois povos, né, que até o fim rivalizariam, né, o povo de Israel e os árabes. Então, se você quer entender melhor esse plano de Deus também, eu sempre tenho recomendado a nossa obra Jesus, o Pregador do Apocalipse, uma obra de 680 páginas e que vale a pena você que gosta de escatologia. Amém? Se você desejar, então, se você chegou até aqui, curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e fica o convite também para você apontar a câmera para o QR Code, tornar-se membro, um apoiador do nosso canal e ter benefícios como vídeos exclusivos e também acesso a todo o nosso acervo de texto, além do selinho de membro, claro, que muitos gostam de ter. A pessoa se sente, claro, parte aqui desse nosso seleto grupo, aqueles que são membros do nosso canal EBD e Escatologia. Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.